Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos temas mais espinhosos da guerra moderna, a cláusula Martens e como ela se aplica às armas autônomas. E para guiar nossas conversas, a gente se baseia no trabalho do Cláudio Alves da Silva, no livro Admirável Mundo Novo. É uma obra que mergulha a fundo nessa conexão surpreendente entre uma lei super antiga e uma tecnologia que parece coisa de ficção científica. Bom, vamos direto ao ponto com a pergunta que no fundo é o que assombra todo esse debate. Será que uma máquina pode decidir a hora de matar? E olha, essa pergunta deixou de ser só um roteiro de filme, viu? Ela já é uma realidade nos campos de batalha. Para a gente começar a entender a resposta para essa pergunta, primeiro a gente precisa dar uma olhada nesse tal de admirável mundo novo. Ou seja, entender como foi que as armas autônomas surgiram e se tornaram tão presentes. Beleza, mas o que são exatamente esses sistemas de armas autônomos, os tais AWS? De forma bem simples, são sistemas que, depois de ligados, conseguem sozinhos escolher e atacar um alvo. Ninguém mais precisa apertar o botão. O ponto-chave, o que define tudo, é essa autonomia, essa capacidade de decidir por conta própria. E é muito importante deixar claro, isso não é papo para o futuro não. Sistemas com um nível bem alto de autonomia já estão aí, em operação há décadas. Eles foram evoluindo meio que em silêncio, sabe? Dentro dos arsenais militares pelo mundo. Olha só essa linha do tempo que interessante. A gente começa lá em 1980 com o sistema Phalanx, que defendia navios. Depois, em 1990, o sistema Patriot ficou super famoso na Primeira Guerra do Golfo. E aí, pulando para 2014, a ONU começou a ter reuniões formais só para discutir isso. O caminho é bem claro, né? Hoje, esses sistemas super avançados já são peças ativas nos conflitos pelo mundo. E o mais curioso é a variedade desses sistemas. Quando a gente fala em arma autônoma, muita gente pensa logo num drone, né? Mas é bem mais que isso. Tem sistemas de defesa em navios, baterias antiaéreas tipo Iron Dome, aquelas munições que a gente chama de atire e esqueça, que ficam lá patrulhando uma área sozinhas, e até mesmo robôs que operam em terra. Um exemplo que deixa isso bem concreto é o Spur. É esse cão robótico que carrega um fuzil de alta precisão. Quer dizer, a ideia de ter uma unidade de combate terrestre que age sozinha já é uma realidade. Então, com essa tecnologia toda avançando numa velocidade absurda, a gente chega na segunda parte da nossa conversa, a busca por regras. Porque, né, a comunidade internacional está correndo desesperadamente para tentar acompanhar esse ritmo. Pois é, desde 2014 tem um grupo de especialistas de vários governos se reunindo lá na ONU. A missão deles? Tentar criar um tratado com força de lei para regulamentar essas armas. A ideia é bem simples, colocar limites claros no que pode e no que não pode ser feito. Só que aí vem o detalhe que impressiona. Essas discussões já rolam há mais de 10 anos, mais de uma década, e até agora, nada de tratado. Isso já dá uma boa medida do quanto esse assunto é complicado e cheio de controvérsias, né? Então, fica a pergunta. Qual é o grande problema? Por que está demorando tanto para sair um acordo? Olha, o problema central mesmo é a falta de acordo. Os países simplesmente não conseguem entrar num consenso sobre o que, afinal, é um sistema de armas autônomo. Ou o que significa de verdade ter um controle humano significativo. De um lado, tem países que querem uma definição bem ampla. Do outro, tem aqueles que preferem uma definição mais fechadinha, o que na prática deixaria um monte de sistemas que já existem fora das regras. E aí não tem jeito, né? Sem concordar nem no básico, como é que se cria uma lei? Bom, já que criar uma lei nova está tão difícil, a solução talvez esteja, acredite, no passado. Isso nos leva à nossa terceira parte, uma cláusula lá de 1899. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. Já que a tecnologia está andando muito mais rápido que as leis, a gente talvez encontre uma luz num princípio jurídico que tem, pasmem, 125 anos de idade, a famosa cláusula Martens. A essência da cláusula Martens é essa aqui. Ela diz que, mesmo quando não existe um tratado específico para uma situação, civis e combatentes continuam sob a proteção e a autoridade dos princípios da humanidade e dos ditames da consciência pública. Na prática, essa cláusula funciona como uma espécie de rede de segurança jurídica. Pensa assim. Primeiro, ela serve para tapar os buracos na lei, exatamente como esse que a gente tem com as armas autônomas. Segundo, ela bate na tecla de que os princípios da humanidade têm que ser sempre a base de tudo. E terceiro, ela apela para a consciência pública como se fosse um padrão universal do que é certo e errado. Certo, mas como é que uma lei tão antiga se aplica a uma tecnologia tão nova? Bom, é agora que a gente vai ver como aplicar essa lei aos robôs. O ponto importante é que a cláusula Martens não inventa a regra nova.
O que ela faz é garantir que todas as leis humanitárias que já existem também valem para essas novas armas. Isso impede que se crie um vácuo, um limbo legal, onde, na teoria, tudo seria permitido. E a importância disso fica claríssima quando a gente pensa no maior desafio das armas autônomas, a velocidade. Uma máquina pode operar numa velocidade que torna impossível qualquer julgamento humano. Mas aí vem a cláusula Martens e diz, olha, a velocidade não interessa. Não importa quão rápida seja a ação, ela ainda precisa estar alinhada com os princípios da humanidade e com a consciência pública. E isso não é uma interpretação tirada da cartola não, viu? A própria Corte Internacional de Justiça, o tribunal mais importante do mundo, já disse que a cláusula Martens é um meio eficaz de enfrentar a rápida evolução da tecnologia militar. Ou seja, é uma ferramenta super reconhecida feita exatamente para esse tipo de situação. E a Corte não parou por aí. Ela também confirmou que o direito humanitário se aplica a todas as formas de guerra e a todos os tipos de armas, as do passado, as do presente e as do futuro. É uma declaração com uma força imensa, que basicamente torna a lei atemporal, ela vale para tudo sempre. Tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A gente está diante de uma tecnologia que bota em xeque tudo o que a gente entende por controle e responsabilidade. E aí a grande questão que fica no ar é, será que uma sabedoria tão antiga pode mesmo proteger o nosso futuro das nossas próprias invenções?